Nessa semana nós andamos com muito conforto, com muito luxo, com muito requinte, e conforto acho que é uma das palavras para definir. Eu peguei dois carros na sequência aqui para o Daily Driver, que foi justamente o XC90, né, o Volvo, muito confortável, e o Audi Q8 pela segunda vez, nessa cor maravilhosa. Rodamos muito com ele, você vai conferir tudo e todos os detalhes a partir de agora. Saudações, pessoal, com vocês, Lamborghini Urus, opa, Audi Q8. Na verdade, eles são quase que irmãos, né? Ele é o Urus alemão. Na verdade, o Q8 e o Lamborghini Urus dividem a mesma plataforma. Ele é um carro largo, ele tem 5 metros por pouco mais de 2, com os retrovisores abertos. Para o padrão europeu, realmente ele é um carro bem fora do padrão, porque a gente sabe que carro europeu, mesmo os SUVs maiores, eles são um pouquinho mais estreitos, mas esse aqui é exceção. A primeira característica então dele é o tamanho, realmente essa característica de ser um carro onipresente, eu brinco que ele é um carro onipresente, e essa versão Q8 Performance Black é belíssima, e tem o RS Q8 que eu quero pegar em breve na Audi, que tem quase 600 cavalos, enfim, outra história. Eles abusam no bom sentido da fibra de carbono no acabamento, a combinação azul, cara, para mim é a melhor cor. Ano passado a gente pegou um que era uma cor um pouco diferente, vocês lembram? A cor que a gente pegou ano passado era um pouco dourado, eu achei que não combinava com a versão, cheguei a comentar também. Mas esse azul, meus amigos, cara, isso aqui é simplesmente sensacional, sob vários aspectos, né? E quando você olha o carro, você fala, cara, realmente é sensacional, porque para mim é a cor definitiva para esse carro. E mesmo essa versão tem alguns opcionais, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas começando aqui pelo desenho, né? Os Audis têm uma personalidade atual que eu gosto bastante. Então nós temos aqui a tecnologia de segurança desse carro é excepcional, frenagem autônoma, o comando adaptativo, né? Comando de cruzeiro adaptativo. Nós temos esses radares aqui na dianteira justamente para monitorar isso tudo. Então ele fica monitorando, você põe aqueles parâmetros que você quer para o carro fazer esse trabalho dele, e o resto é com eles. Detalhe interessante também, que eu gosto muito, é o conjunto óptico. Esse é aquele conjunto óptico que faz o desenho, né? Quando você liga o carro ou desliga, ele faz aquele balé, né, da Audi. Enfim, é uma coisa legal de ver, né? O carro ele vai acendendo e apagando tudo numa sequência, e é bem interessante porque a gente acaba notando que isso vai meio que além, né, digamos, da parte estética, né? Ou talvez seja algo bem estético, mas que faz sentido. Outra característica, como essa versão Performance Black, ele traz rodas de 22 polegadas. Daí você pensa ou me pergunta, Belotti, cara, 22 polegadas para andar aqui no nosso asfalto terrível, como que fica? Cara, fica muito bom. Uma das melhores características desse carro é a comodidade, e justamente eu pedi ele para a Audi porque eu tinha duas matérias para fazer, 2 dias de Stock Car para cobrir lá no Velocitar, e viajar os 2 dias e gravação no interior também nesse meio tempo. Então foram quase 900 quilômetros rodando, e cara, zero cansaço dentro do carro na viagem, né? Fantástico. Mas justamente por conta dessa característica, né? Um carro muito bem ajustado, de conforto. Logicamente a gente sabe que esses carros acabam tendo uma tecnologia de suspensão muito grande. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né, dirigindo, e vocês vão entender exatamente o que é a ideia de conforto e o que tem aí na suspensão. Então, mesmo com as rodas 22 polegadas, mas com pneus Continental, ó, Sport Contact bem acertadinho para curva também, tem eixo dinâmico, enfim. Vamos comentar sobre tudo isso daqui a pouco. E também freios otimizados. Ele é um carro de 340 cavalos. 340 cavalos é pouco? Não, 340 cavalos é muito bom. Mas é um V6, não é um carro que a performance é o maior diferencial. Porque tem o RS Q8 também, que, esse sim, é fora da curva. Mas falando novamente do design desse carro, ele é um SUV coupé. Cara, como eles fazem bem, né, essa questão do SUV coupé e o desenho da linha de cintura e a harmonia, né? A gente falou do Fastback, realmente, né, você pega os Premium, eles têm um desenho bem acentuado, e os SUVs coupés são bem legais. Eu gosto do Fastback, mas sempre falei que o desenho dele não é o mais acertado na traseira, né, tem uma desproporção. Esse aqui é perfeito. E atualmente também nós temos o RS Q8, né, que é aliás, temos o e-tron Q8, que é a versão, a gente testou o e-tron, basicamente esse carro,
mas elétrico e agora é renomeado para o e-tron Q8. Né? Uma coisa interessante, aqui então, falei da fibra de carbono, olha só que legal, acabamento de primeira. Dá para abrir com o pé também, se você quiser, tem aquela possibilidade. Aqui, assim, tem um latifúndio, porta-malas realmente tem bastante capacidade, são 655 litros. Se olhando aqui, ele parece mais raso, como todo SUV Coupé, mas ele tem uma capacidade boa, uma capacidade grande, né? Isso é uma qualidade do carro. O eixo traseiro dinâmico também é outra coisa legal, que também vale ressaltar. Cara, esse azul marinho para mim é a cor definitiva para esse carro. E aqui a gente entra em outro quesito, onde a Audi se destaca, né? Acabamento, olha o Alcântara, o acabamento de porta, sistema de áudio também muito legal. E aqui, um dos opcionais desse carro, sim, ele tem opcionais, né? Que é essa padronagem de banco. Essa padronagem de banco é exclusiva desse pacote de opcionais. Aqui, meus amigos, olha que maravilha. Teto solar, panorâmico. Bom, lógico que ele leva 3 pessoas aqui atrás, sim, mas a proposta é levar principalmente 2, né? Porque ó, nós temos um Kardaq de tração 4 passando. E como a gente sabe, a tração 4 é algo sensacional e muito eficiente, né, dinamicamente falando. Mas olha só, o espaço de sobra, né? E você vê, ele é coupé, mas olha, tem um espaço aqui, eu tenho 1,70, mas tem realmente um espacinho legal para a cabeça também, né? Temos as alças aqui, o Lucas Tor sempre fala disso, tem um porta-cabide também aqui, ou seja, saída de ventilação na lateral, no centro, o passageiro que vai atrás ele controla a temperatura, e isso é bem interessante. Olha o detalhe dos bancos, que bacana. E aqui uma das características mais legais desse carro, né? A ausência de moldura na porta. Isso é uma das coisas mais legais, eu acho, do SUV Coupé, e especificamente do Q8. Você vê, ele é um carro que tem um desenho fluido, e isso é muito bacana mesmo. Câmera 360, uma coisa extremamente útil também. O detalhe dos bancos, várias opções de regulagem. Tem aqui, ó, esses bancos, como eu falei, eles têm essa característica mais personalizada. E uma coisa bacana, que é isso aqui, fechamento por sucção. Dei partida, e uma coisa interessantíssima que eu gosto, que não é todo carro que tem, é o chamado modo de acesso. Você desligou o carro, o banco vai para trás. Esse aqui, como o volante é manual, não é elétrico, o volante não sobe. Alguns modelos, você desliga o carro, o banco vai para trás, o volante sobe, né, para facilitar a saída, facilitar o acesso, de modo geral, a saída e a entrada. E quando você liga o carro, ele volta na sua posição de banco programada. Bem legal mesmo. Como a gente sabe, os Audis, eu vou comentar isso depois dirigindo, né? A ergonomia ficou legal, principalmente porque eles colocaram a tela tudo embutido aqui. A Mercedes fez aquele outro estilo, enfim, cada marca, a BMW também tem aquele painel maior, cada marca acaba usando a sua própria, tem as suas próprias, né, características e a ideia geral, né, de ergonomia e tal para desenvolver. Aqui nós temos um volante multifuncional, esse volante da Audi, que compartilha coisas com Volkswagen também, comando de volante, assim, eu acho muito práticos para muita coisa, para volume, para mudar o tipo do painel, mudar a customização do painel. Aqui, ó, nós temos aqui esse painel, que eu lembro que eu fui no lançamento desse carro, né, do Viu. Você vai mudando aqui também a opção, maior ou menor. É que hoje em dia, quando esse carro saiu, as pessoas não usavam os aplicativos. Hoje em dia a pessoa usa Apple CarPlay, Waze, Google Maps e outros de localização, então praticamente não usa, mas a ideia era muito legal, né? Ficar aparecendo aqui no painel quando você estava dirigindo para não te distrair tanto. Nós temos aqui o que eu acho muito legal, essa opção da visão no painel, que é o Head-Up Display. Esses botões de toque também para iluminação automática e tal. O painel tem 3 configurações distintas, tem uma mais tradicional, essa mais esportiva, que é bem legal. Esse carro tem também uma coisa que agora não está aparecendo, mas ele tem que é um opcional, que é a visão noturna. A visão noturna tem um infravermelho, cara. O primeiro carro que eu andei disso aí foi um BMW X50, aquele triturbo a diesel. A Audi tem também, esse carro está equipado, precisa ter uns radares lá na frente também, e é muito legal essa visão dessa câmera infravermelha ligada. Bom, volante multifuncional, você ajusta tudo conforme o seu gosto, a sua necessidade. Ele tem
aqui as opções, né? Ó, memória a longo prazo, assistência ao motorista. A Audi é até um pouco tradicional nesse painel, faz alguns anos que eles estão trazendo esse painel. Os concorrentes até mudaram algumas coisas nesse sentido, mas é um painel bem claro também para acompanhar. Eu não vejo problema também nesse sentido. Aqui tudo integrado, destaque para a tração 4 ali. Aqui nós temos comandos de ventilação. Comandos de ventilação para a dianteira e também para a parte traseira. Ó, você põe aqui, ó, ele te mostra, ó, Rear Sync, né, que é da sincronização. Então você controla tudo pela dianteira e daí vai o ar-condicionado, distribui o ar-condicionado para a parte traseira também. Aqui nas opções, nós temos alguns programas também aqui já colocados. Nós temos assistência de estacionamento, aqui o câmbio de 8 marchas, com essa alavanca da Audi que ela não se movimenta, né? Ela é bem própria, só para a esquerda, para você poder, ó, tá vendo? Para a direita, aliás, para você colocar no modo manual, né? Mas parou no parking, ó, aperta aqui. Uma questão interessante, também nós temos um porta-objetos aqui, e aqui também nós temos uma coisa que eu gosto de desligar o Start-Stop, para desligar a tela, enfim, todas as funções estão presentes aqui. Aqui no Home também tem outras coisas, ó, Apple CarPlay, veículo, favoritos, ajustes gerais, e dá para você ajustar tudo. Aqui no veículo, tá vendo? Audi Drive Select, indicação do carro, bancos. Nos bancos nós temos ajustes, né, dos bancos, então você pode ajustar os dois bancos aqui tranquilamente. Ar-condicionado, luz e vista, dá para fazer tudo, assistência ao motorista, ajuste de serviço, enfim, tá tudo aí, tá tudo bem claro para o motorista fazer aí ajustar o melhor setup possível. E aqui, claro, temos o teto solar, teto panorâmico bastante generoso. E aqui no cofre do motor nós temos, além dos amortecedores, que eu sempre falo, um V6 de 3 litros com 340 cavalos e mais, né, um pouco mais de 50 kgfm de torque, suficientes para mover esse peso todo com muita graciosidade, meus amigos. Muito bem, pessoal, voltando aqui da Stock Car no Velocitar, 10ª etapa, e aproveitando para, né, testar o Q8 pela segunda vez. O Q8 é um carro que tem muitas qualidades, eu apresentei e falei do design, do tamanho dele, um carro com 5 metros por 2, quase 5 metros, né, por 2, é um carro bem largo, né, ele tem um tamanho considerável, perto do padrão até de outros SUVs, até do que a gente falou semana passada, que foi o Volvo XC90, que também é um SUV grande, né, um SUV grande para o padrão brasileiro, mas que ele acaba sendo um pouquinho mais estreito, mas bem acertado até para algumas coisas, como vaga de prédio, por exemplo. Essa é uma coisa meio curiosa do Audi Q8. Bom, começando a falar especificamente da ideia de consumo. O consumo no outro carro que a gente testou, é engraçado isso, porque a Audi ela tem Q8 lá fora. Aqui no Brasil tem V6 e V8, né, que é o RS Q8. Lá fora ela tem versões a diesel e também versão híbrida. Eu achei curioso como a Audi, que vende o Q5 híbrido e tal aqui no Brasil, resolveu não trazer a versão híbrida. Seria, eu acho que interessante para o nosso mercado, principalmente em termos de eficiência energética, né? Esse carro a gente consegue uma média aqui, cidade de estrada, de 10.3, 11,2 foi a melhor média que eu consegui. Ou seja, cidade dá 7,5. Você fala, pô, mas é um veículo grande, às vezes pegar carro pequeno 1.3 turbo, como os modelos da Fiat, e tem esse consumo até mais baixo. Tem, mas eu digo, tem uma tendência dos carros premium serem, tem essa questão de eficiência energética levada mais a sério, vai, de certa forma. E eu acho que sim, eles poderiam trazer a versão híbrida, existe, né? Afinal, poderia ser uma opção bacana e até mais econômica, de certa forma. Porque, claro, ele é um V6, 340 cavalos, é um híbrido leve. Híbrido leve é um nome criado pelo marketing, como a gente sabe é só uma bateria de 48 volts, ela ajuda em uma coisa ou outra, mas não é nada de outro mundo e, claro, não é nada que faz uma diferença de consumo. Tanto que ele não é um veículo híbrido também, isso é importante falar. Às vezes você vai comprar um Q8, mas ele é um híbrido. Não, o híbrido leve é um nome comercial, ele não é um híbrido nem convencional e muito menos um plug-in. Então tem essa questão, acho que poderiam até otimizar um pouco mais. O RS Q8 é um carro que eu quero andar também, tem 592 cavalos, né? Outra história, outra pegada também. Mas esse carro tem umas coisas legais de dinâmica, de direção, que vale a pena comentar. Primeiro, pacote de segurança, claro, nós temos aí um pacote completo de segurança, incluindo, né,
a questão do controle de cruzeiro adaptativo, a frenagem autônoma, né? Você está dando ré, ele reconhece o carro na rua e freia, te dá um susto de vez em quando, mas de modo geral isso é sinal de segurança, é um carro bem otimizado nesse sentido. A questão do painel que eu falei também na multimídia, é bem acertada a multimídia dele em comparação com outros carros, Mercedes, por exemplo, que a multimídia, agora os Mercedes desse padrão de preço também, eles, né, tem aquela multimídia grande com as duas telas, mas antes saía um pouquinho do painel, o pessoal reclamava e tal. Agora está tudo bem integrado, as duas telas, a tela de ventilação independente, estão muito simples a ajustar coisas. Poderia até ter umas coisinhas que a gente viu no XC90, massagem de banco, aquecimento, eventualmente, na ventilação de banco, também, né, nessa faixa de preço. Mas, de maneira geral, eu acho que sim, o Q8 é um carro que vem bastante completo e de maneira geral, é um carro que agrada. Em termos de dinâmica de condução, tração 4, já comentei, eu gosto muito da tração 4, a tração desenvolvida em 1980 nos rallies, tem um funcionamento bem acertado, então ele funciona prioritariamente dianteiro e traseiro, mas assim, uma tração integral permanente, mas ele vai mudando conforme a necessidade, a demanda. Então se precisa de mais tração dianteira, ele passa, ou vice-versa. Então isso dá uma tranquilidade legal, até quando você vai dirigir um pouquinho mais rápido, dependendo de uma estrada mais sinuosa, é um carro bem acertado nesse sentido também. Uma outra questão interessante também, rodas de 22 polegadas, eu comentei, mostrei ali, pô, as rodas de 22 polegadas, que mesmo sendo 22 polegadas, ele é um carro muito cômodo, muito confortável, e esse acerto de suspensão que as marcas trabalham muito para desenvolver, acaba sendo responsável, né? Por isso, acaba sendo um diferencial muito interessante, né? Se andar num carro com roda 22 e que seja confortável, né? Mas é uma dinâmica toda de direção e de suspensão, então tem um planejamento, um desenvolvimento próprio dessa forma. E a última coisa dinamicamente que é legal, sem dúvida, que é o eixo, né? O eixo traseiro, ele é o eixo dinâmico, então ele te ajuda em umas curvas mais fechadas, tem um funcionamento bacana também. É legal você ver que as marcas vão colocando tecnologias e isso acaba sendo muito útil de maneira geral. Quando você está numa estrada, eventualmente uma estrada de serra tal, ele acaba te auxiliando em algo desse tipo. Enfim, tem várias opções. Eu falei que esse carro, mesmo o Performance Black, essa versão, ela tem alguns opcionais, ou seja, então é um carro também que tem acessórios, né? Mesmo sendo um carro muito completo, uma faixa de preço mais elevada, mas de maneira geral muito suave. Câmbio também, para fechar essa parte dinâmica, as trocas são bem acertadas, o carro realmente tem uma dinâmica de condução agradável, seja para andar mais rápido ou então mais devagar, né? Ou seja, um carro que tem uma dinâmica legal de condução. De qualquer forma, acho que é um carro grande, particularmente eu acho que o único senão para mim seria a questão do tamanho para alguns lugares de vaga de estacionamento, assim como o agora, né, o Q8 e-tron, né, o e-tron Q8, antes era só e-tron quando a gente testou, mas de maneira geral eu considero ele um carro bem acertado. Eu gostaria muito de andar no Q7, a frota Audi não tem mais na frota no momento, mas também é um carro que sempre despertou minha atenção aí pelas dimensões e justamente por essas qualidades que a gente gosta. Em breve, RS Q8, quero andar em um deles, porque é um carro que tem curiosidade de guiar, né? Por ser um super SUV, um SUV de alta performance, com algumas características e cores meio exóticas do catálogo do carro que vale a pena dar uma olhada. É isso aí, obrigado pela audiência, um grande abraço, nos falamos, até mais, tchau, tchau.